Nós estamos de volta com o Via Justiça, debatendo hoje o índice de confiança na justiça brasileira, apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Nossos convidados são o sociólogo e cientista político Rodrigo Mendes, que é presidente do Instituto República, e o juiz Lailson Braga Baeta Neves, da 4ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Rodrigo, a gente tem, principalmente a partir do CNJ, tem havido um esforço muito grande do Poder Judiciário de fazer levantamentos, de fazer acompanhamentos, etc. E a gente percebe também várias ações, principalmente dos tribunais superiores, para melhorar a comunicação dos tribunais com a população. Eu até recentemente estou vendo o Supremo agora está liberando informações até pelo telefone celular, né? Quer dizer, está facilitando muito o acesso. Quais são os caminhos, em tese, assim, que o Poder Judiciário precisa percorrer para superar essa desconfiança? Eu acho que o primeiro caminho é esse. Primeiro, qualquer instituição, para poder se comunicar bem com a sociedade, precisa saber qual que é a opinião da sociedade sobre ela. Né? Eu acho que se o poder já está se abrindo para ouvir a opinião das pessoas, ouvir a opinião do cidadão, isso já é um avanço. Né? Fazendo pesquisa, levantando, isso já é um avanço. O segundo, que eu acho também um avanço importante, é que os tribunais superiores e, consequentemente, toda a justiça estão também buscando informação sobre como é que está o seu próprio funcionamento. Então, a agilidade, como é que isso está acontecendo, qual que é, vamos dizer, que resultado que a gente está gerando efetivamente está sendo medido. E ao se medir, se quantificar, você pode estabelecer metas, buscar melhorar isso aí. Em termos de comunicação, eu conheço alguns exemplos, por exemplo, do próprio TSE, do STJ, que são exemplares no sentido da comunicação com o cidadão, né? Não só de comunicação, mas também de buscar ter uma gestão eficiente. O STJ é exemplar nesse sentido, quer dizer, ele é um tribunal que tem todo um processo de gestão para realmente conseguir responder à altura os pleitos que ele recebe. Perfeito. Né? Doutor Lailson, o senhor, né, juiz de primeira instância, lá no dia a dia, o senhor acha que ações como essa do CNJ, de instituir metas a serem cumpridas, o senhor se sente pressionado ou acha que isso para o Poder Judiciário, de uma maneira geral, é bom? Não, nós temos que ter metas. Eu não sei se essas metas deveriam ser estabelecidas como o CNJ, por exemplo, estabeleceu essa meta 2. Isso, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas originou até foram aqui nos tribunais de Minas. Alguns anos atrás nós tivemos aquelas questões dos mutirões, essas proposições, que é um pouco diferente. Você não pode falar assim, olha, vamos julgar tantos processos esse ano, porque primeiro que a justiça ela é interativa, depende de parte, advogado, uma coisa toda. Eu queria que o senhor relatasse, inclusive, rapidamente, o seu exemplo pessoal. O senhor me disse que o senhor tinha 44 processos na meta 2, é isso? Eu tinha 44 processos na meta 2. E conseguiu encerrar quantos? Consegui encerrar 18 dos 44. Daí você vê a dificuldade, quer dizer, e eu tenho uma média de mais de 150 sentenças por mês. Por que isso? Porque esses outros 28 processos que ficaram, tem problemas de perito, que é essencial, mas você não consegue nomear. Aí sim vem o problema da gratuidade, chega aí. Porque você pode nomear um advogado de graça, mas, por exemplo, às vezes o perito você não consegue achar. Às vezes, quando é uma questão muito especializada... Ou seja, há fatores que interferem nessa lentidão da justiça. Uma precatória que você manda para outro estado, por exemplo. Tem alguns estados aqui da federação que você manda a precatória lá, adeus, é uma dificuldade para poder voltar. Vai ouvir uma testemunha lá, entendeu? Acho que é mais fácil mandar ouvir no Japão do que em outro lugar. Na avaliação do senhor, tem um outro dado que o senhor passou para a gente hoje que é importante também, é que 89% dos processos terminam na primeira instância. Em alguns casos em 6 meses. Em 6 meses é o prazo médio. Não seria o caso de o Poder Judiciário estar trabalhando mais com o juiz lá da primeira instância? Exatamente. Ele tem que equipar a primeira instância, inclusive os juízes têm que aprender, além dos conceitos técnicos jurídicos que eles têm que ter, ele tem que ter uma metodologia aplicativa, ele tem que ter coerência, entendeu? Ele tem que ter imparcialidade e ele tem que saber administrar os seus processos. De maneira que nós temos que transformar o juiz quase que num gestor de gabinete dele para que aquilo ande a contento.
Tecnicamente, Rodrigo, seria viável você ter um desvio do foco, né, em vez de atuar na esfera dos tribunais superiores e focar mais a questão no juiz de primeira instância? Eu acho que é importante. Que é onde que a justiça funciona, né? Eu acho que ainda falta no Brasil algumas pesquisas importantes sobre o judiciário, que, por exemplo, fundamentalmente se relacione com quem teve relação com a justiça. Né? Quer dizer, qual que é a imagem que as pessoas efetivamente têm da justiça, porque participaram daquele processo. Quer dizer, tiveram aí você pode até separar quem teve uma sentença negativa e quem teve uma sentença positiva, para ver qual que é a imagem que as pessoas têm. Eu acho que isso ainda falta. Acho que também falta exatamente alguma informação mais detalhada que consiga separar primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, que aí você tem provavelmente uma imagem diferenciada. Né? Hoje a gente faz uma pesquisa e qual que é a imagem da justiça? Como um todo. Né? Então as pessoas não conseguem realmente fazer essa decupagem da informação. É um conceito vago, né? De uma certa forma sim, é uma imagem. Pode estar distante, como 75% estão, ou pode estar mais próxima, mas juntando tudo numa média vai ter uma imagem que reflete uma coisa que não é necessariamente palpável. Eu acho que talvez fazer da primeira instância traga mais concretude para essa informação. Doutor Laísio, para a gente encerrar, o senhor como juiz lá no interior, sempre atuando no interior, o senhor se sente de alguma maneira, a população no interior em geral respeita muito o judiciário, não é isso? Respeita muito. Esse índice de confiança ou essa desconfiança que aparece nessas pesquisas não o incomoda? Não, a mim não. Entendeu? Eu tenho uma aceitação, graças a Deus, muito boa, quer dizer, os meus colegas também têm. Às vezes eu viajo, até a gestão passada eu era coordenador da AMAGES, às vezes eu tinha que ir em alguma comarca menor e eu verificava às vezes que aquele juiz que está iniciando a carreira tinha não só uma aceitação, como a população se sentia segura com a presença daquele juiz na comarca. Perfeito. Doutor Laísio, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça. Rodrigo Mendes, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Muito obrigado. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.